Boa noite, Ju. Boa Sandro, noite, boa seu noite. Mário, Boa tudo noite. em paz? Tudo bem. Bom, estamos aqui hoje reunidos para nosso primeiro encontro nesse novo formato. Bom, e nós vamos aqui para comemorar duas datas muito significativas, dia 14 e dia 24 de agosto. Celebramos os 76 anos da conversão do presidente Queda e também os 47 anos da divisão sênior. Estou aqui reunido com o nosso responsável da regional, Sandro, e com a jovem Juliana. Como é que vocês estão? Muito bem. Obrigado hoje, né? Uma nova experiência pra gente, mas a gente tem certeza que, né, as pessoas vão nos apoiar e vai gostar bastante desse formato aqui. Qual que é a expectativa de vocês para hoje? Eu tô muito animada. Eu particularmente gosto de ouvir uns podcasts, então eu tô me sentindo em casa, mas ao mesmo tempo tô meio nervosa. Eu sempre olhei do outro lado da câmera, agora a gente tá aqui, né? Então é diferente, vamos ver. Na verdade, isso aqui é novo para todos nós, né? Estar do lado de cá é bem diferente. Como a Ju falou, também tem ouvido bastante e a gente acredita que esse formato possa ser uma alternativa para que a gente consiga passar as informações que normalmente nós passamos também nas atividades, né? Bom, e para quem é convidado e não sabe muito bem o que está acontecendo aqui, é que é uma atividade do budismo Nichiren, né? Nós estamos aqui para comemorar duas datas, e justamente a conversão do presidente Queda, né? Esse grande pacifista e nosso grande mestre. E para isso nós temos aqui a presença, nós vamos entrevistar o vovô da Juliana, Sr. Mário Futema. Seu Mário, ela não está aqui de mureta pro senhor não, viu? É só para te dificultar a vida, viu? Só para complicar minha vida. Só para complicar. Nosso entrevistado. Então, boa noite, seu Mário. Tá se sentindo bem à vontade? Tudo bem. Sinta-se em casa. Ô Rafa, tem quantas pessoas assistindo a gente aí hoje? Estamos com 25 pessoas. 25 pessoas já, maravilhoso. E o Lucas tá falando, que isso, o São Paulo se lascou, e o cara tá... Meus amigos, como foi dito, estamos aqui para comemorar a divisão sênior, a divisão dos homens da BSGI, né, da Soka Gakkai. Vejam vocês que em um espaço de 10 dias, o jovem da Isaac Queda conheceu, dialogou e decidiu se converter ao budismo Nichiren. Ele evidenciou o encontro ideal de mestre e discípulo. Despertou assim, de forma implacável, né, para a grande missão. Juliana, vamos combinar que o cara mandou bem pra caramba, né? Mandou bem pra caramba. Certeza. Dia 14, ele participou de uma reunião, né? E no dia 24, 10 dias depois exatos, ele resolveu se converter. Essas duas datas são de profundo significado para a Soka Gakkai, né? E para cada um dos nossos membros, mas principalmente para a divisão sênior, porque são as datas que representam, né, a nossa divisão. E o nosso objetivo aqui hoje, nesse podcast, é justamente explorar os aspectos, né, na vida de cada um de nós que essas datas podem representar. Como é que elas nos influenciam, se elas representam alguma influência ou não, né, de alguma forma, enfim. Nós vamos conversar exatamente sobre isso. E para isso, vamos contar com a experiência do seu Mário, que está aqui junto conosco. Então, seu Mário, para começar, antes de se aprofundar no tema, que eu acredito que o pessoal esteja ansioso aí para saber, a gente gostaria de saber do senhor, de forma bem breve, né? O senhor se apresentar, dizer com quem que é o seu Mário, né? Onde nasceu, como é que foi a sua vida, como o senhor chegou ao budismo, né? Qual que foi o seu momento ideal, o momento que o senhor despertou, né? Para essa relação de mestre e discípulo. Boa noite a todos. Realmente a gente fica um pouquinho nervoso aqui, né? Porque é a primeira vez que está fazendo esse tipo de participação. Mas eu particularmente, na realidade eu vim do Japão, né? Em ano de 1957, né? Ainda com 5 anos, né? E em 65, né, eu vim conhecer o budismo, né, aqui no Brasil, né? Não era budista, né? Mas vim conhecer o budismo aqui no Brasil, né? E quem começou a praticar primeiro foi a minha avó, na época, né?
E eu, 2 anos depois, vim a iniciar minha prática. Né? Naquela época, né, como eu trabalhava no sítio, realmente a dificuldade era muito grande. Né? A primeira participação minha na reunião foi exatamente há 55 anos atrás. Né? Esse ano, estou completando 55 anos atrás, e comecei realmente a praticar. Né? Eu conheci o budismo, mas durante 2, 3 anos não praticava. Né? Aí foi em ano de 66, 67, né? 1967, e eu fui participar numa reunião, se não me engano era meio de março, abril, né? Numa reunião que vieram 2 jovens, né? Que estavam realizando a reunião, que eu participei. Era uma reunião no sítio, com lampião de gás. Não tem nem luz lá nessa época, né? Era lampião de gás, né? E só que eles começaram a falar sobre o budismo, eu não entendi nada, né? Estava falando do Goshon, Shirandai-shon, Nam-myoho Renge-kyo, não sei o que, eu só boiando lá, né? Eu falei, mas isso aqui é meio complicado, né? Que eu pensei comigo. Aí depois da reunião, eles vieram conversar comigo, 2 jovens, né? Aí começou a explicar, né? Aí falou que disse que naquele ano, ia ser realizado na NSB, aqui no Brasil, né? O primeiro festival cultural, né? Aí ele me convidou, se não queria participar, tudo. Falou, festival cultural que eu gosto, posso até participar, mas eu praticar, não vou praticar não. Né? Assim, eu falei, não tem problema. Né? Aí assim eu comecei a participar nas algumas reuniões, no ensaio, tudo, né? E com 3 meses já me fizeram um dirigente, como Kumichou. Mas o senhor já tinha recebido o Gohon? Eu tinha recebido já Gojukai, né? Mas não praticava. Né? Aí com 3 meses de participação, não fazia Gongyo, não fazia Daimon, não fazia nada, mas o pessoal já me puseram como responsável da unidade, né? Naquela época chamava Kumichou, né? Quando eu assumi esse cargo, eu falei, puxa, agora eu sou obrigado a praticar de verdade, né? Fazer Gongyo. Aí comecei a aprender a fazer a sutra, tudo, né? Era meia boca assim, mas comecei, né? Aí, a partir do momento que realmente a gente começa a fazer a prática, né? E assumindo como dirigente, você tem que realmente agir de uma forma correta. Aí, então eu tive a primeira oportunidade de participar na reunião de dirigente da NSB na época, né? E eu, se não me engano, eu acho que inclusive tinha a presença do vice-presidente da Soka Gakkai, senhor Izumi, né? Nessa ocasião, né? Então eu pude assim participar, né? E nesse dia onde realmente me despertou para eu fazer uma prática de Nam-myoho Renge-kyo, porque o que aconteceu? Até então eu queria só participar no festival, por isso que eu estava lá com eles, né? Mas quando começou a reunião, tá, todos vocês sabem, sempre canta canção, o pessoal tira e tudo, né? Então, como era uma reunião especial, né? Então começaram a canção, né? Teve um jovem, né? Que na realidade ele era nosso responsável e tudo, né? Começou a tirar chiqui. Quando eu ouvi o chiqui dele, né? Chiqui, para quem não sabe, é a regência a canção, né? Quando eu vi essa regência dele, eu fiquei maravilhado com esse homem. Porque é jovem também, né? Porque o vigor que ele mostrou, né, realmente não dá para assim, sabe, aquele alegria que eu senti de estar olhando ele tirar esse chiqui, realmente foi fora de série, pela primeira vez na minha vida, naquela época, né? Então, e ele era um Danshibo, né, jovem, que era, na realidade, era recém-chegado no Brasil, e ele foi treinado com o Ikeda Sensei. Aí, com isso, né, eu falei, não, eu quero, né, tornar, né, um jovem que nem ele. Assim foi a minha, assim, primeira visão, né, que realmente senti, né,
que a importância de eu estar praticando. Eu assumi isso, realmente dizer, não, a partir de agora eu vou fazer a minha prática. Esse foi o meu início. Maravilhoso, hein, seu Mário? Será que alguém hoje consegue ver um Shiqui desse rigoroso? A gente precisa começar a treinar Shiqui, né? Porque... Não, tem que perguntar pra ele se ele sabe tirar esse Shiqui, se ele conseguiu atingir esse objetivo dele, né? Ah, sim, atingi, porque eu, né, é o seguinte, fiz de tudo para ser que nem ele, né? E ele foi uma pessoa que eu adotei como meu primeiro veterano, né? Hoje ele está em Curitiba, né? Ele foi até vice-presidente adjunto, né? E hoje está lutando lá em Curitiba. Já está com uma certa idade, mas ele está bem ainda, né? Esse é meu primeiro veterano da Maravilhoso. Aí, ó, um bom desafio para a divisão C, né, Sandro? Aprender a tirar o Shiqui, fazer igual o Sensei, fazer aquele tirando o Shiqui, aquele é da hora, é bonito também, né, seu Mário? E aquele difícil, né? É difícil. Porque é uma dança japonesa, né? É uns verdade, movimentos, né? Parece simples, mas é difícil. É complicado. Acho que não é tão simples assim, não. Mas enfim. Seu Mário, você sabe o que mais me impressionou com essa questão do nosso tema, né? Voltando para o nosso tema, evidentemente. Como é que acontece o despertar para a prática, né? Isso parece uma coisa muito difícil. Principalmente depois da pandemia, parece que isso ficou muito evidente. Né? As pessoas se afastaram de alguma forma, enfim. Então eu fico me perguntando assim, o que pode despertar, né? Você sempre precisou de 10 dias e só. Né? 10 dias que ele tomou uma decisão que não só mudou a vida dele, como mudou provavelmente a vida de milhões de pessoas e o destino de toda a humanidade, porque quando a gente alcançar, né, esse número de praticantes de 1/3, que a gente sempre fala, e 1/3 de simpatizantes, muito provavelmente a gente vai ter alcançado uma condição de paz no mundo bem mais favorável do que hoje em dia. Né? Olha o que o Sr. Toda fala, né? O que ele fala: o Sr. Toda, meu mestre, aguardava-me como um pai afetuoso. Foi um momento solene, eterno, que abarcou as 3 existências, né? Foi o dia do juramento, o meu, que me tornou discípulo do Sr. Toda e de devotar minha vida pelo Kosen Rufu. E Kosen Rufu, para quem não sabe, é paz mundial, tá? Gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre esse momento tão especial. Qual que é o seu sentimento e como fazemos para sentir a mesma relação, a fim de despertar essa relação com o mestre, deixar ficar mais próximo de Ikeda Sensei? Fica pertinho aí, realmente, essa questão de ter mais próximo do Sensei é questão cultural também, né? Sim. No Japão, por exemplo, se fala muito sobre mestre e discípulo, porque a própria cultura japonesa é isso, né? Mestre. Então, só que nessa cultura nossa aqui, as pessoas estão acostumadas a chamar de mestre pessoal no artes marciais, né? Como que podemos dizer? Pessoal que pratica artes marciais, né? E assim por diante chama de mestre. Sim. Né? Não chama as pessoas assim comum de mestre, mestre da vida, né? Essas coisas não é muito utilizado. Essa não é cultura daqui, né? Mas por isso que é um pouco difícil dizer assim, tem que ser assim ou assado, né? Mas o mais importante, né, através do budismo, né, é que nós procuramos assim comentar sobre o nosso mestre, né? Porque para você ter realmente assim uma ligação de mestre e discípulo, em primeiro lugar nós temos que ter ligação desse questão de como é que podemos dizer, veteranos e novatos, né? Porque se você não tem nenhum assim ligação entre veterano e novato, né, realmente fica mais difícil entender sobre mestre e discípulo, né? Que nem eu falo aqui. Por que eu consegui realmente hoje eu consigo sentir o mestre? É porque eu tive esse veterano aqui. Graças a esse veterano, né, me mostrou o caminho que é a ligação das pessoas, né, com o pessoal que é veterano e novato, né? E por isso que eu costumo dizer o seguinte, né? Antes de mais nada, né, vamos tentar, principalmente para os jovens, vamos tentar adotar um veterano, né? Porque é através do veterano que nós aprendemos, né? Eu só adotar novato e eu só vou ensinar, né?
gosto de adotar um veterano e eu vou aprender porque ele tem mais experiência, né? Então eu acho que, em primeiro lugar, acho que tem que ter esse espírito de adotar um veterano. Aí, com o tempo, né, começa a sentir realmente essa ligação do mestre e discípulo, né? A importância de ter um mestre na vida. Eu penso dessa forma. Maravilhoso. O que você acha, Ju? É fácil da gente encontrar um mestre na vida? Não é fácil. Da vida não é fácil, mas ao longo da vida a gente vai encontrando vários mestres. Eu acho que é importante a gente realmente aprender, né? E adotando essas pessoas em vários aspectos. Por exemplo, meu avô é o meu mestre. É o meu mestre em casa. Pra você tá fácil, né? Pra mim tá fácil. Tem um grande mestre, né? Não, porque meu primeiro veterano foi, né, esse, eu chamava Yukito Tasaka, né, que ele ensinou, que eu fiquei maravilhado com o chique dele, né. E meu segundo veterano foi o seu Nakajima, né. E o terceiro, isso tudo na época do jovem, né. Sim. E o terceiro foi o seu Kosaka, né. Eu tive os grandes grandes veteranos, né. Graças a esses veteranos que eu aprendi, né, ter esse espírito de mestre e discípulo. Por isso que é importante a gente ter um veterano. A gente vê, né, nesse encontro, né, no dia 10, quando o Sensei, né, presidente 14, desculpa. 14, né, que ele encontra com Toda, né, o presidente Toda, e ele, né, naquele momento ele fala assim, é essa pessoa que eu quero seguir. Justamente. Né, então, vai muito da postura também desse líder que está na linha de frente, né? Exatamente. Porque através da postura dessa pessoa, você toca o coração de quem, né, está vindo, quem está chegando, e a pessoa fala assim, era isso que eu estava procurando. E é isso que o Sensei, né, o presidente Keida sentiu naquele momento. Justamente. Né? É o que aconteceu comigo também, né? Eu, quando vi Chique dele, foi essa pessoa que eu vou ser igual. Né? Assim que foi, né? Então, é importante, né, nós realmente, logicamente, nós também que saber escolher um bom veterano. Né? Se pegar um mau veterano, vai para o mau caminho. Tudo isso realmente depende do nosso objetivo também. Tem esse detalhe também, né? Se escolher o cara turco, vai ficar turco. Vai ficar turco, mesma coisa. Mas para isso que a gente tem essa organização, né, sim, seu Mário? exatamente. Que a organização dá todo esse suporte pra gente e tudo que é ensinado aqui e praticado aqui, né, tá aportado em questões nobres, né? Enfim. Só cortando um pouco, o Chico. O Tico tá aí? Ele meio que um superchat colocando assim, podcast do Rafa. Não é meu não, gente. Não é meu não. É o Tico mesmo? É o Tico. É o Tico. O Tico podia sair e vir aqui dar suporte pra nós, ele tá lá, né? Vai deixar ele. Não vai pegar o Tico de jeito, né, seu Mário? Qualquer um vai pegar ele. Acho que seria bacana também se alguém tiver alguma dúvida, você comentar, perguntar. Quem tiver condições de fazer... o Rafael me falou o seguinte, que o chat só vai conseguir quem tiver o aplicativo baixado, né? Porque a gente é tudo novo aqui, né? Aí hoje vocês sabem o significado verdadeiro da palavra imprevisto? Pois é, se alguém souber, não sabe. Quem sabe somos nós, né, Rafa? Nós estamos desde de manhã contornando os imprevistos, inclusive do YouTube, que tem carência para usar e a gente não sabia, né? Mas aí nós conseguimos, através dessa outra ferramenta, está funcionando, e a gente fica feliz que tenha dado tudo certo. E graças aos nossos apoios, né? Porque nós temos aqui atrás, gente, não está aparecendo aí, mas está o Rafael, o Adalberto, né? E o Edson, que esteve conosco até agora há pouco, também estava no apoio, enfim. Tem um time aqui reforçado para poder fazer esse troço todo aqui funcionar, porque não é tão fácil não, viu? O Rafael tá mais de uma hora configurando ali, eu estava achando que era só ligar as câmeras no YouTube e vamos lá. Não, é mais complicado. Seu Mário, você sabe que quando a gente lê a Nova Revolução Humana, né, a gente fica, eu particularmente fico muito assustado, porque assim, a diferença entre o Ikeda Sensei e tudo que a gente vê, né, hoje o cara está assim séculos à frente, né? E de fato, né, a gente precisa avançar muito, né, para alcançar. Não alcança.
Mas enfim, o nosso trabalho é justamente a nossa revolução humana, né? E eu fui procurar lá no diário da juventude. Eu falei, meu, o que será que esse cara estava pensando um ano e pouco depois da conversão dele? Será que ele estava com o mesmo ímpeto, né? Como é que estava o espírito dele, dessa relação de mestre e discípulo? Porque a gente às vezes esmorece, né? Muda o sentimento. E olha o que eu achei, seu Mário. Aqueles que despertaram para a sua missão devem purificar a própria vida, dia após dia, mais do que os outros ao redor. Jamais seja hipócrita, jamais seja fraco. Mesmo uma pessoa de renome não deve se vangloriar com elogios superficiais, nem louvores. Os que necessitam dessas distinções são piores que os mendigos. O cara bate pesado, né? Preciso olhar bem para mim mesmo hoje novamente. Será que estou tentando enganar a mim mesmo? Será que estou cometendo algum erro grave? Possuo compaixão ou não? Seu Mário, me desculpa, mas eu não consigo, às vezes eu tenho dificuldade de entender que uma pessoa de 21 anos de idade, enfrentando o que enfrentava, eu queria entender como é que amadurece dessa forma, essa profundidade de pensamento, né? Eu queria que o senhor refletisse sobre isso para nós, de que forma que Ikeda Sensei, como é que ele refletia para a missão dele, como é que ele alcançou essa condição tão cedo, tão rápido. Realmente é uma pergunta difícil, né? Não é fácil, eu não vim aqui me chamar o senhor porque não era fácil, o senhor tem condições, nós não temos. Realmente, com apenas 21 anos conseguir refletir tudo, né? A pessoa tem que ter muita leitura, e realmente Ikeda Sensei ele ia muito. Ele lia muitos livros, realmente todo livro que tinha, ele já tinha lido até essa então, né? Mas um dos motivos é justamente o que fez ele sentir tudo isso, é justamente pela situação do Japão, né? Logo após a guerra, derrotado pela guerra, tudo, né? Então fez com que realmente, na realidade, não só ele, né? Muitas pessoas, os jovens daquela época, né? Teve que se refletir nesse sentido sobre a vida. Por isso que ele, quando primeira vez que encontrou com Ikeda Sensei, ele fala, né? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Né? Porque o pessoal estava tudo, né, perdido, né? Então, ele lia muito, né? Mas quando ele encontrou com Ikeda Sensei, ele encontrou o sentido da vida. Encontrou, né, o caminho correto da vida. Então, com isso, ele começou realmente a se refletir dessa forma, né? Assim, ele fala sobre aqui nas pessoas, como que diz aqui, ó, vangloriar com elogios superficiais, né? Realmente, o ser humano tende a ficar, né, quando melhora de vida ou quando é elogiado, acaba se tornando, né, meio o nariz empinado, a gente fala salto alto, né? Sim. Então eu gostaria de comentar, né, um episódio que aconteceu comigo. Então naquela época, se não me engano, não sei se não me lembro bem, já era finalzinho de Shibu, era responsável de Shibucho, e no começo do regional aqui, né? E a regional nossa estava bombando, né? E foi uma época que a gente mostrou para a BCI e tudo, e né, o Cotia ficou conhecido na BCI, né? Então, essa altura você fica tudo, né? Tudo cheio, né? Porque aqui as porcentagens eram tudo acima de 80%. O senhor estava vaidoso. Estava vaidoso, estava, né? Aí dos treinamentos, indo ao encontro do Ikeda Sensei, né? Eu queria agradecer pela luta, por poder, a minha luta que está acontecendo aqui, porque a programação está indo bem e tal, queria agradecer a Ikeda Sensei, assim, de frente, né? Aí toda vez que ia na frente dele, ele virava a cara assim, daqui a pouco ia para lá e virava, né? Aí de repente olhou o cara feio para mim e disse, você não merece minha confiança. Ele falou bem assim para mim. Você não merece minha confiança. Falou bem assim. Aí quando acordei era um sono. Você sabe que, Ju, eu vou te me contar essa história uma vez, e o Pia está aqui,
Tava... Eu acho que eu dormi na hora que ele falou que era sonho. Ele acordou e eu dormi. Eu não ouvi, mas eu nem sei se ele falou que era sonho mesmo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, acho que mais de ano. Falei, puxa vida, mas como é que ele assim, você virou pro seu Mário e falou assim do lado, ele não merecia a confiança dele. Esse Japa tá com sacanagem comigo, não é possível. Aí eu não aguentei, né? Acho que eu demorei pra perguntar pro senhor, né? Aí uma vez eu vim perguntar, falei, seu Mário, o senhor contou a história uma vez, mas me conta direito essa história porque eu não entendi direito. Não, aí era um sonho. Ah, tá. Mas continua, vai. A gente tá com uma pergunta aqui no chat, depois eu... Não, realmente, né? Como era um sonho, eu acordei, mas acordei assim, desesperado. Puxa, eu fui desejar para o mestre. Aquele dia foi o pior dia para mim. Né? Aí eu comecei a refletir, fazendo daimoku, refletir a minha vida. Por que o sensei falou dessa forma para mim? Aí eu entendi que eu estava sendo vaidoso, salto alto, né? Só porque a organização estava bem, estava se achando, como disse. Sim. Né? Então eu falei, não, eu vou mudar essa situação. Né? Então, aí decidi, renovei a minha decisão. Né? Que, a partir daquele momento, né, eu ia fazer com que minha organização se torne a melhor organização, né? E fazer com que, né, porque isso aconteceu um pouquinho antes de que o sensei vir para cá, no 93, última visita, né? Eu falei, aí eu vou fazer uma luta grande, né? E quando o sensei estiver presente aqui, eu vou fazer uma luta que possa realmente agradecer e merecer a confiança dele. Né? E assim eu fiz. Né? Fiz de tudo para realmente fazer as coisas de uma forma correta. Né? Aí chegou em 93, o sensei veio. Né? Eu doidinho para, né, encontrar com o sensei. Aí não ia ser sonho. Aí não ia ser sonho. Só que não deu certo. Não aconteceu nada, não. Eu falei, puxa vida, eu estava doido, né? Porque tudo que estava planejado, né, estava errado, sabe? Aí, tudo bem, só que eu entendi o significado. Ainda não estou preparado para encontrar, eu tenho que fazer muito mais para poder merecer essa confiança, né? E assim fiz. E naquele momento, em 93, quando o sensei esteve aqui, eu lancei o objetivo, porque faltava 7 anos para ano 2000. Né? O objetivo era visando o ano 2000. Né? Então, eu lancei o objetivo que aqui, essa regional, né, até ano 2001, ia se tornar uma RM. Né? E ia fazer Kaikan particular também. Né? Que esse objetivo era construir isso aqui. Né? E assim lutei, desafiando com esse novo desafio, né? E quando foi em 2001, não consegui, mas em 2002, 2003, né, a Cotia se tornou a RM. Né? E em 2004 consegui, então, inaugurar esse Kaikan. Né? Então, para mim foi um grande avanço, né? Para mim foi uma grande vitória. Né? Então, em 2004, né, então, eu fiz inscrição para poder ir no treinamento lá no Japão, intercâmbio no Japão, né? Para aí poder agradecer que da ciência. Eu falei, acho que desta vez, acho que, né? Aí quando foi 2004, enquanto o pessoal estava indo para o aeroporto, eu estava voltando para casa com mala. Porque estava com problema de diabetes, diabetes estourou, né? Não voltava mais, não podia viajar. Podia viajar. Aí eu ia voltar para casa, quer dizer, é mais uma derrota. Né? Na verdade, a gente ainda não quer me ver. Eu falei, assim, não, tudo bem. Só que eu não tinha onde enfiar a cara, né? O Kuricho, seu Taguchi, né? Estava conversando com ele. Eu falei, como é que eu vou mostrar minha cara para o seu Taguchi? Eu, mas não sabia o que fazer. Aí logo depois, o seu Kosaka veio me visitar, conversar comigo, falei, não, lança o objetivo, mês de março, era em outubro de 2004, né? Faça o objetivo 2000, em março vai ter de novo, né? Procura tratar da saúde e vai. Né? Aí realmente eu fiz de tudo, consegui em 2005, pude ir lá fazendo treinamento, tudo, né? Aí chegando lá, foi bom, agora
Acho que como cheguei até aqui, acho que vai dar para... Né? Mas não é que no dia de encontro com o Sensei, justo nesse dia, o Sensei ficou gripado, não apareceu pela primeira vez, o Sensei não participou na reunião. Né? E não deu para encontrar com ele. Pô, mais um motivo para você voltar para o Japão. Aí, o pessoal que foram comigo ficaram tudo revoltados. Aí vieram todos os vice-presidentes incentivar a gente. Né? Só que nessa altura eu falei, agora eu entendi por que está acontecendo tudo isso comigo. Lá no Japão, refletindo, eu entendi que não precisa chegar no Sensei, pegar na mão dele, voltar na frente dele, né? Para mim ter essa ligação do mestre discípulo. O Sensei está aqui dentro do meu coração. Assim eu voltei. Né? E esse foi assim o que aprendi nesse curso de treinamento, aprimoramento, né? O que é essa ligação de mestre e discípulo. Então, até hoje, o Sensei está aqui dentro do meu coração. Não precisa ir até lá, não precisa ficar na frente dele, não precisa pegar na mão dele para mostrar. Né? O que ele quer é realmente o meu desenvolvimento, a minha luta, né, em prol do Kosen-do. Isso que eu aprendi. Maravilhoso. Qual que é a pergunta aí, Rafa? Então, só para... Estamos com 43 pessoas vendo a gente. Bati o recorde do Rafa. E aí tem algumas pessoas dando, que nem o Mauro dando boa noite, a Rose Chagas dando muito bom, parabéns. O pessoal é DF e DS, hein? Tem o aplicativo. Sai, infelizmente não vou saber. Uva, finalmente consegui acessar o chat, parabéns. E tenho duas perguntas grandes, eu vou começar pela primeira. Começa pela menor. A Lisboa Bruna colocou assim, famosa minha namorada. Acho que para a maioria das pessoas, quando fala do budismo, a pessoa já entende como conexão de energia, ou fica meditando. É de fato isso? Essa é a primeira pergunta, tá? Meditando. Na realidade, a nossa vida, né? A nossa vida é baseada no causa e efeito. Né? Então, nós aprendemos no budismo que se você quer saber o que está acontecendo hoje, né, é o que você fez no passado. Ou seja, se você quer saber o que foi no passado, é o que está acontecendo no dia de hoje. Se você quer saber o que vai ser no futuro, veja o que se faz no dia de hoje. Né? Então, o budismo é baseado no causa e efeito. Né? Então, o fato de nós estarmos na Myoho Renge-kyo, né, faz com que a gente adquira sabedoria, chama-se sabedoria do Buda, energia vital, que é boa saúde, e acumular boa sorte. Né? Por isso que tudo acontece, né? Através da prática, da recitação do Myoho-kyo, tudo começa a melhorar, que é nosso maior, único objetivo, é a nossa mudança interna, que chama revolução humana. E a outra pergunta, agora do Henry, o Henry mandou 100 bits, obrigado Henry, tamo junto. Ele colocou, boa noite, primeiramente queria que mandasse um salve para o Morro do Macaco. É daqui que está sendo feito, inclusive. Dito isso, gostaria de saber qual é o significado de felicidade no contexto da prática de Nichiren. Como vocês buscam a felicidade por meio dessa prática? Ia ser difícil, seu Mário, com o senhor mesmo, seu Mário. Rapaz! O cara complicou a vida, seu Mário. Salve, não salve. Salve nós mesmo, viu? Salve nós, seu Mário. Felicidade, o que é felicidade? Né? É relativo, né? Nós temos chamado felicidade absoluta e relativa. Então, tem pessoas que com qualquer coisinha é feliz, né? Mas tem pessoas que com pouca coisa não satisfaz. Né? Só que no budismo, né, nós aprendemos que existem dois tipos de felicidade. Né? Chama-se felicidade relativa, né, e felicidade absoluta. Felicidade relativa, né, aquela felicidade que quando a gente consegue passar de ano na escola, quem é jovem, né? Às vezes quando a gente consegue, como é que fala, consegue comprar um carro, ou consegue ter um bom aumento, né? Consegue, né, arrumar emprego, né? Essa é a felicidade relativa. Comprar uma casa, por exemplo, né? É felicidade relativa que todo mundo, qualquer pessoa passa por isso, né?
Agora, nós no budismo, através da prática, né, existe a palavra chamada felicidade absoluta. Né? Essa felicidade absoluta, né, é aquela felicidade que você consegue adquirir e ninguém tira da gente. Porque felicidade relativa, né, as pessoas podem tirar. Se eu ganho dinheiro, alguém pode tirar de mim. Né? Se eu arrumo um bom emprego, pode ser que alguém pode tirar meu emprego também. Né? Então, por isso que chama relativo. Agora, felicidade absoluta, né, é uma felicidade que, através da prática, a gente acumula uma grande boa sorte, né, e que ele fica dentro da nossa vida e ninguém consegue tirar. Por isso que chama felicidade absoluta. Né? Então, nosso objetivo, né, é o que é? Na realidade, a nossa prática principal é justamente o objetivo é a revolução humana. Né? Só que através da revolução humana, né, nós adquirimos essa felicidade absoluta. Porque quando você realmente acumula boa sorte, que tem essa felicidade absoluta, ninguém tira, né, a nossa forma de ser como uma pessoa. Né? Então você não é com qualquer coisinha que é abatido. Né? Se vem problema, você consegue ultrapassar. Não é qualquer obstáculo que vai derrubar a gente, porque a gente está no estado maior. Né? A nossa vida fica elevada, por isso que chama felicidade absoluta. Nessa felicidade absoluta que o senhor está falando, é onde a pessoa cria uma convicção, né? Justamente. Uma convicção de que, mesmo que esteja passando por situação difícil naquele momento, eu vou fazer a prática e, através da prática, eu vou conseguir superar ou, né, ter sabedoria para conseguir ultrapassar aquela dificuldade, né? Que nem como nós adquirimos sabedoria, né? Eu gostaria de comentar um episódio que Sensei narra numa das orientações, que é o seguinte: tinha um jovem dirigente lá no Japão, né? Estava com muita dificuldade, vários problemas, então ele foi falar com Ikeda Sensei. Né? Aí narrou todos os problemas todos, né? Aí Ikeda Sensei não falou nada, simplesmente chamou ele, foi lá no alto do prédio, da sede, né? Ele falou assim: tá vendo lá embaixo? As pessoas enxergam pequeno, né? Não é o mesmo tamanho, você olhando de cima. Né? Então, encare seus problemas, né, como aqueles que estão lá embaixo, porque o problema fica pequeno. Agora, se você ficar pensando no problema, você ficar assim olhando para cima, o problema aumenta. Agora, pelo contrário, se você olhar de cima para baixo, o problema fica pequeno, né? Então, vai ser mais fácil você ultrapassar esse problema. Então, só que para isso, né, é necessário realmente, né, fazer daimyo, tudo, e adquirir sabedoria para poder não só ultrapassar, mas resolver esse problema. Né? Então, através da sabedoria, né, e boa sorte, a gente consegue realmente resolver todos esses problemas. Então, nada consegue derrubar a gente por causa disso. A pessoa falou de problema aí, né? E uma das perguntas nossas falava disso. Né? Eu vou me emendar nela então. O quê? Tá vendo? Ó, eu fiz a lição de casa. Ó, você sabe que em 1950, no mês de agosto, né? O Toda Sensei teve que tomar a decisão de fechar a empresa, né? Sim. E olha como é que o Sensei reage, né? E assim, ele fala que era um momento de muita tristeza, de muita humilhação, né? Tristeza muito profunda. E ele reage da seguinte forma: apesar de tudo, eu avançarei com o Sr. Toda, visando o nosso próximo desafio. O cara estava febril, né? O resto não interessa. Avançar, avançar, eternamente. Então, essa convicção, né, é aquilo que o Sr. Mário falou agora, né, de olhar os problemas de cima, porque o que adianta? Fechou a empresa, Sr. Mário? Não tem mais o que fazer. Né? E no meio desse turbilhão todo, o Ikeda Sensei ainda tinha a crítica da família, né? Reprimenda dos pais, o irmão tinha acabado de mandar uma carta para ele lá, questionando, né, a forma como ele seguia o Toda Sensei. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Como é que a gente enfrenta os problemas da vida, essa luta,
como a gente vive hoje, depois da pandemia, né, muita gente se viu numa situação bastante difícil, né? E olhando para os jovens, né? Porque para os jovens hoje a gente percebe que o mundo deu uma bagunçada, né? A coisa não está muito no lugar, é tudo muito novo, né? Não foi até para nós, né, seu Mário? Juliana, você queria falar alguma coisa sobre isso? Você que é jovem, como é que você enxerga? O que você gostaria que teu avô falasse assim, que te abrisse uma luz, alguma coisa? Assim, como jovem, eu acho que com a tecnologia em si, com todas as ferramentas que a gente tem, que facilitam a nossa vida, a gente fica muito acomodado. Então, qualquer grande problema, a gente já tende a desistir. Então, de que forma a gente conseguiria persistir, né, em meio a tantas dificuldades, né, que a gente se depara ao longo da vida e tal? Então, de que forma a gente conseguiria persistir, sabe? Não desistir. Como é que a gente muda essa mentalidade? Ao invés de a gente tentar as coisas de imediato, a gente continuar lutando até conseguir aquele objetivo. A dificuldade de hoje, realmente, os jovens têm muita dificuldade. Apesar da tecnologia estar avançada tudo, mas tem muita dificuldade. Mas na nossa época também nós tínhamos nossa dificuldade, né? Problemas tinha muitos também, né? Porque na nossa época de jovem, né? É época que tinha negócio de questão de hippie. Não sei se já ouviram falar, né? Clodoaldo já. O quê? Eu já ouvi falar, é diferente, eu não convivi com os hippies, que provavelmente não estaria mais aqui. O Mendes era hippie, não era? Mendes? Não, vou falar do Mendes aqui que ele tem como se defender. Você sabe que eu, naquela época, né, eu tinha muitos amigos hippies, né? Então, imagina só. Eu nunca imaginei um hippie japonês. Mas tinha hippie japonês. Americano, mas... Tem hippie japonês, nós tivemos, nós fazíamos muita reunião de jovens, né? O que tinha de hippie lá não estava escrito, né? Aí com o cheirinho meio ruim lá, tudo, né? Mas tomava banho, né? Não tomava banho, né? Então, por que aconteceu isso? Porque o pessoal, na época da repressão, o governo, tudo complicado, né? Então o pessoal estava tudo desiludido, né? Pelo próprio governo, né? Mas, através da GACAI, né? Muitos companheiros meus, que era da HIP, né? Que era hippie, realmente eles conseguiram transformar, né? Mas por que eu consegui transformar? É que na GACAI ele nos dá esperança, né? O Ikeda Sensei nos orienta e nos dá esperança, né? E quando a gente tem esperança, a gente começa a sonhar. Bom, começa a sonhar, que é isso, que é aquilo, né? E quando você tem um sonho, né? Você começa a criar um objetivo na vida, né? E tendo objetivo, né? A gente põe em ação. Pode ser a tal da missão? Missão. Missão. Hoje, quer dizer, em outras palavras, é missão. Eu estou tentando falar em parte, mas na realidade é uma missão, né? Como a gente aprendeu a falar sobre questão de missão, né? Então isso fez com que mudasse, né? As perspectivas da época dos jovens, tudo, né? Eu acho que hoje não deve ser muito diferente, né? Então eu acho que hoje, na situação atual, depois dessa pandemia, o que nós precisamos é dar esperança para as pessoas, né? Através de nós, né? Levar essa esperança. O senhor falou uma coisa de esperança, seu Mário. O que a gente percebe hoje nos jovens, como, né, essa tecnologia, né, veio avançando. Antigamente a gente, para fazer uma ligação, muitas vezes tinha aqui no orelhão, né? Tem jovens que não sabem nem o que é orelhão, não sabe, verdade? Colocar a fichinha, depois foi o cartão, que aí foi aquela fichinha lá. Mas essa velocidade, né? Cria também uma certa angústia nos jovens. Por quê? Eu penso assim. Você tem acesso a muitas coisas, redes sociais. Então, rede social o pessoal só coloca coisa boa, né? Eu tô ali, todo mundo na beira do mar, ali na praia. Certo. Mas ninguém sabe o que a pessoa está passando na vida dela no dia a dia, né? Então, só que como as coisas são muito rápidas, você ficar olhando, só ver coisas legais, então aquilo vai te criando, pô, fulano, né? Começa a se comparar. Quando não tem necessidade, né? Acho que o budismo ensina isso pra gente, né? Você, que nem o senhor falou, sonhar, ter objetivo, agir para concretizar.
Então é isso que a gente tem que fazer, né? E aí o budismo vem, pelo menos para mim, traz essa consciência de que eu consigo, eu posso, desde que eu me esforce, eu faça. Então, para os jovens não tem nada fácil. Não foi nem para quem é veterano, também não foi fácil. Nessa época ninguém foi sabe difícil. quanto batalhou. Então, né, o senhor contando a história do senhor, eu fiquei pensando, o senhor está contando as vitórias, mas ninguém sabe a dificuldade que o senhor passou para chegar até aqui. Então o jovem tem que entender isso também, que se fulano, né, tá ali, muitas vezes ele está com um carnezão desse tamanho, pagando né, e acha que está tudo bem. E para ele, no momento, é o que ele se sente realizado. Mas na minha juventude, o que eu estou criando a base para o meu futuro? Não é? Porque a gente pensa assim, se eu não me programar agora, daqui a 20, 30 anos, eu vou estar como? Então essa consciência que os jovens têm que ter nesse momento. E a Gakkai nos dá essa base, né, esse alicerce para a nossa vida. Então eu até estava comentando, né, em casa, que eu, né, nasci numa família, né, já de praticantes do budismo, já sou a terceira geração, né, e aí eu sempre vim praticando, participando das reuniões, né, desde pequeno, tudo, e fui criando a base, né, dentro da Soka Gakkai. E aí depois a gente vê tudo isso passando, essa crise, essas coisas acontecendo. Claro, eu passei por algumas coisas também, mas eu sempre consegui superar essas dificuldades, essas, né, essas fases mais difíceis. E aí eu olho para trás e eu lembro que falava assim, quando jovem, faça a sua prática para daqui a 20, 30 anos, que aí você vai ver o resultado. E aí você para e olha e fala assim, é isso, né? Então, o que eu entendo, eu também fiz bastante, né, com o Ricardo, a gente ia para balada, não sei o quê, mas sempre tinha essa linha da Gakkai, sabe? E nesse momento, depois que passa tudo isso, que a gente entende, fala assim, é verdade, né? A causa que eu estou fazendo, porque a gente falando, o senhor falou de causalidade, né? Fazer de causas para minha vida, né? E essa causa que a gente fez quando, né, praticava quando jovem, a gente consegue desfrutar no futuro também, né? Certo. Eu vou emendar, seu Mário, aproveitar que o Sandro tocou nesse ponto aí, que aí a gente já passa, já vamos emendar na próxima já. Que aí, ó, porque assim, você vê o papo quando é bom, né? Porque a ideia era justamente isso, a gente traçando um paralelo, né? Da vida de Ikeda Sensei e a nossa. Sim. Porque não teve vida fácil, né? Quando a gente olha o Ikeda Sensei hoje com o que ele acumulou, né? E a organização que ele construiu, não dá para imaginar, né? Quando a gente fala sem conhecer, a gente até acha, mas quando você começa a se aprofundar, aí a coisa começa a ficar complicada, né? Principalmente quando a gente começa a envelhecer. Que a gente vê que realmente não é fácil. Porque quando a gente é jovem, assim, a gente não tem medo de nada, né? O mundo está aos nossos pés, né? Mas enfim. E você sabe, seu Mário, que a gente sempre está reclamando às vezes, lamentando, né? E não consegue colocar em prática exatamente o que Ikeda Sensei fala. E isso que o Sandro falou agora é legal, porque ó, veja bem, olha o que o Sensei escreveu aqui, foi lá em 51, foi logo depois lá do problema da empresa do tal da Sensei. Ele fala assim, ó, quando o inverno chega, a primavera não pode estar longe. Muito bom, né? Apesar de estarmos no pior inverno, meu coração acelera só de pensar que a primavera está próxima, né? Sejam quais forem os obstáculos que eu deva enfrentar, jamais abandonarei minha esperança, né? Seu Mário, jamais abandonar a fé, né? Como é que a gente faz para manter essa convicção? Principalmente os jovens hoje, né? Porque é aquilo que o senhor falou, o dia que a gente bateu um papo, né? O jovem hoje já... Não o senhor, né? Passou por dificuldades, mas os seus netos não passam pelas mesmas dificuldades que o senhor passou. Mas as angústias que eles passam não são as mesmas angústias que o senhor passou. É diferente, né? Mas são angústias suficientes
tanto num caso como no outro, para às vezes a pessoa abandonar a fé. Sim. E é isso que a gente não quer. Dificuldades são muitas, né? Da nossa época também tem dificuldade, hoje também, o jovem de hoje tem dificuldade. Eu acho que dificuldade hoje é muito maior do que na nossa época. Porque na realidade a tecnologia avançou tanto que as pessoas não conseguiram acompanhar. Né? Então esse realmente começa a complicar a vida das pessoas. Né? Mas o mais importante, o que eu acho nos jovens, né, é que acredite no mestre, acredite no Gohonzon, né, e acredite em si próprio. Porque se perder, se não acreditar em si, não dá para acreditar mais nada, né? Só que o que acontece, o que é essa juventude hoje? Não acredita em si próprio. Às vezes acredita até na tecnologia, mas não acredita nele. Né? Então, em primeiro lugar, nós temos que aprender a acreditar em si próprio. Né? Acreditando em si, né? Vamos acreditar na nossa prática, acreditar no Ikeda Sensei. Né? Eu acho que essa é a única forma, é isso. Acreditar, em primeiro lugar, em si próprio. Eu penso dessa forma. Mas não é fácil, né, seu Mário? Fácil não é. Porque a gente tem que lutar, a gente tem que fazer a prática, não é fácil, né? Mas a gente também sabe que não é fácil passar por um grande sofrimento. E quando a gente tem a possibilidade de revolucionar isso é importante. Sandrão. Antes de vocês continuar, só informar que a gente está com 48 pessoas ainda. Nicolas Ikeda colocou excelente diálogo. Dani Burg colocou que emoção. Parabéns, amigos. Está sensacional. Dani Burg? A Dani Burg, ela... Não, mas é que ela tá de olho ali porque assim, ela tá na fila. Mês que vem nós temos o Setembro Amarelo, né? E nós estamos costurando lá que se o pessoal gostar desse formato, desse bate-papo, esse diálogo, nós vamos fazer vamos falar aqui sobre o Setembro Amarelo. Que o budismo está aqui para nos ajudar, né, para nos auxiliar, e a gente tem essa oportunidade. Eu acho que é interessante, às vezes as pessoas têm dúvida, né? Isso é bom. Sandrão, estamos correndo com a hora aqui, então nós vamos deixar o seu Mário finalizar, chama a última aí. Então vou fazer uma última, vou ler a última questão aqui. Fala assim, seu Mário, eu gostaria então de finalizar com uma última questão. Em uma orientação de Ikeda Sensei, ele cita o grande defensor da independência da Índia, Mahatma Gandhi, que disse: com toda certeza, suas nobres aspirações serão concretizadas. A pessoa que se esforça pelo bem possui o objetivo de nunca se empenhar em vão. Com forte determinação, podemos abrir o caminho para a concretização dos nossos sonhos. Além do mais, temos o poder da oração. Podemos, com certeza, vencer. Essa frase de Gandhi, junto com a convicção de Ikeda Sensei na oração, me inspira a continuar buscando por esse grande objetivo de um mundo de paz, um mundo do Kosen-Rufu. Baseado nessa frase, então, gostaria que o senhor finalizasse com uma reflexão e incentivo para todos que estão, né, nos assistindo aqui. Na verdade, todas as perguntas que vocês fizeram é complicado, né? Mas... Não foi a intenção, seu Mário, mas assim, a gente... teve... Quem foi que perguntou sobre causa e efeito aí? Alguém perguntou, né, como é que a gente faz pra... Foi a tua... Não, falou de energia. Energia, né? Você falou de causa e efeito e tal. Tá aqui, né? Fazer o que ele fala aqui, com aspirações serão... com toda certeza, suas nobres aspirações serão concretizadas. A pessoa que se esforça pelo objetivo... Não, pelo bem, né? Se empenhar pelo bem. Realmente, nós que somos, eu costumo dizer o seguinte, né? O que eu aprendi, né, durante 55 anos de prática, é que, independente de o que estou passando hoje, que qualquer dificuldade que esteja passando hoje, não importa como estou a minha situação, né? Mas eu aprendi que nós somos uma pessoa afortunada, né? Quem recita Nam-myoho Renge-kyo é uma pessoa afortunada. Por que é uma pessoa afortunada? Né? Porque através da recitação Nam-myoho Renge-kyo você consegue fazer a evolução humana, sua transformação da vida, né?
consegue mudar seu destino. Né? Por quê? Então, por que a gente fala mudar o destino? Né? Quem faz o destino somos nós mesmos. Não é Deus que faz o destino. Quem faz o destino somos nós mesmos. Né? Então, por que é nós que fazemos? Porque a nossa vida, né, que nós aprendemos no budismo, é baseado no causa e efeito. Né? E através de causa e efeito cria a nossa karma. Né? E através da nossa karma, então, nós temos o nosso destino. Né? Destino o que é? Que nem você sai daqui, na parada final é o destino. Né? Ou seja, o que vai ser futuro. Né? Nosso destino é o nosso futuro. Né? E como é que vai ser esse destino? Né? E quem vai criar esse destino, esse futuro, sou eu. Né? Por isso que volto a repetir, né? Se quer saber como vai ser o seu destino, veja o que se faz no dia de hoje. Né? Então, importante a gente saber agir corretamente. Budismo nada mais é do que viver corretamente, né? Agir corretamente, né? E a partir do momento que a gente consegue agir corretamente, né? Então nós estamos tendo um processo de revolução humana. Né? Por isso que nós temos esse grande boa sorte de poder estar na Myoho-renge Kyo, né? Porque através da estação da Myoho-renge Kyo eu posso fazer essa minha transformação de destino. Né? Por isso que eu considero, eu sou uma pessoa afortunada. E vocês também são todos afortunados. Assim, né, gostaria de fechar o dia de hoje. Muito obrigado e boa noite para vocês. Obrigado. Maravilhoso. Só passando aqui, uma pessoa que, em vez de colocar o nome, eu acho que a pessoa colocou o número do celular. Colocou assim: boa noite, parabéns pelo diálogo, estamos adorando. O Henry Fernandes colocou: fica mais um pouquinho. Aí a Edilene colocou: Nicolas aqui, esse aí, papai. Esse outro puxa-saco, né? O Yuri colocou: sou fã do Dichan, fanzaço. Saile, esse Futema-san conhece muito. Futema-san, parabéns. E aí o pessoal agora começou, parabéns, Thiago, Tio. E inclusive, quando a gente começou a nossa live, teve alguns inscritos no meu canal, mas depois a gente, né, que foi Rupson Gon, Tortura Zuka, Dannenburg e Kelvin Z, que todos escreveram aí no canal aí através do diálogo aí. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, a pessoa mais afortunada da mesa é a Juliana. Definitivamente, ó, ela tá na flor da idade, tem um vozão desse aqui para se apoiar. A Ju aproveita cada palavra. A minha avó morreu com 101, quase 102. Caramba. Quase 102, a bicha era danada, viu? Quebrou o fêmur com 91, quebrou o braço com 97 e tava lá. Depois de 40, 50 dias estava já andando. E a gente tem que aproveitar cada minuto, cada palavra. E um dos objetivos disso aqui era justamente isso, a gente trazer um veterano e a gente começar também a registrar e guardar tudo que eles têm para nos passar. Né? Porque a gente traz muita coisa na memória, mas a nossa memória um dia também nos trai, né, seu Mário? E é importante a gente... O sonho também, né? O sonho também, né? Mas assim... Mas acho que o mais importante, né? No dia de hoje, por exemplo, esse Gongyo comemorativo que nós estamos realizando, na realidade é dia em que nós estamos renovando a nossa convicção na prática da fé. Né? É um dia que nós estamos renovando a nossa decisão e nosso objetivo. Né? Então, eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão. O que eu vou fazer visando até 2030? Sim. Né? Lançar um objetivo. E para essa data, senhor Futema, o presidente ele mandou uma mensagem. Sim. Eu posso só ler um trechinho aqui? Não, tudo bem. Só para a gente... que me destacou para mim, tá? Diz assim: por favor, haja o que houver, ressoe o daimoku do rugido do leão e demonstre a prova real de vitórias, à sua maneira,
no trabalho e na localidade. Peço que assim expandam cada vez mais a rede de solidariedade da paz e da esperança no Brasil, terra do seu juramento Seigan. Então ele diz, né, estou orando sinceramente pela boa saúde e longevidade, pelos benefícios e harmonia e pelo glorioso triunfo de todos os senhores. Então, lá das terras do Japão, né, o presidente Ikeda ainda, né, se preocupa com cada membro no mundo inteiro. Então, nada, né, mais do que a gente, no dia de hoje, né, poder dialogar sobre, né, toda essa luta que o presidente Ikeda fez até hoje. Né? Com certeza, o presidente Ikeda está aqui com a gente. Está dentro dos nossos corações. Né? E todos que estão assistindo. Né? Então, uma coisa que só eu queria pedir para os jovens que estão assistindo, né, que realmente analise, né, a vida de vocês, né, qual vai ser a sua vida correta daqui para frente, né, visando 2030, visando não só 2030, visando 2050. Porque quem vai estar liderando a nossa organização aqui no Brasil, o BCI, são vocês jovens de hoje. Né? Então, gostaria que realmente fizessem uma reflexão na vida, né, para realmente mudar o nosso Brasil. Obrigado. Só pra gente finalizar, então, o que eu tinha falado que era o número lá em cima, ele falou, sou o Davi, quero mais. Aí a Sally também, então o pessoal gostou bastante. E o último, por último, que também colocou no meu celular, colocou parabéns, adorei o podcast, boa noite a todos. É isso. Boa noite, obrigado. Gente, gostaria de agradecer a presença aqui do seu Mário, da Juliana, do Sandro, todo o pessoal de apoio aqui. O Tico apareceu, viu, gente? Ele tá aqui com a gente agora. O Rafa, o Adalberto aqui também. Eu queria agradecer a Dona Inês, que eu perturbei ela bastante essa semana, né? E eu queria agradecer principalmente a todos que estão aí nos ouvindo, que participaram, né? Fizeram parte aqui desse novo projeto e contamos com vocês para as próximas. Então não percam, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, é isso aí. Aí nós teremos patrocinado pela Dani Burger. Com a presença do Dr. Sidney? Então, nós estamos confirmando ainda, né? Nós vamos. Até mandei o convite pro Dr. Sidney, né? Para ele ver, de repente ele se anima, né? Porque eu mandei assim para ele o convite, né? E para assistir, aí ele falou, então, mas é podcast, mas como é que eu faço para participar? Né? Eu falei, não, é só para assistir hoje, participar no mês que vem. Seu Mário, obrigado mais uma vez. Gente de casa, muito obrigado. Dá um tchau pro povo aí, seu Mário, dá um tchau. Tchau, gente. Obrigado.